Enquanto você assiste esse vídeo, decisões baseadas em IA estão sendo tomadas e podem não estar respeitando a lei. Você já parou para pensar? Seja bem-vindo ao canal Educaberge. E se você quer estar à frente das mudanças que moldam o mercado e tomar decisões com base, consciência e estratégia, já aproveita agora para seguir o canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like. Isso mostra para a gente que o conteúdo é relevante e ajuda a levar conhecimento a mais profissionais como você. Hoje, o assunto é urgente e global, a regulação da inteligência artificial. Começamos com um dado impactante. De acordo com o AI Index Report da Universidade de Stanford, em 2024, os órgãos federais dos Estados Unidos emitiram 59 regulamentações relacionadas à IA, mais do que o dobro do ano anterior, e emitidas pelo dobro de agências. Obviamente, o mundo está correndo atrás da tecnologia e as leis precisam acompanhar ou até antecipar esse movimento. Hoje, vamos explorar o que já está em vigor em 2025 em 3 grandes esferas: União Europeia, Estados Unidos e China, além de tratados globais emergentes e, por fim, o que já temos sobre isso aqui no Brasil. A União Europeia saiu na frente e promulgou em 1º de agosto de 2024, o AI Act, a primeira grande legislação do mundo dedicada exclusivamente à regulamentação da inteligência artificial. Oficialmente chamada de Regulação UE 2024/1689, essa norma estabelece uma estrutura jurídica robusta para definir o que é aceitável e o que não é no uso de IA nos 27 países membros da União Europeia. O AI Act classifica os sistemas de inteligência artificial com base no nível de risco que representam para os direitos fundamentais, a segurança e a privacidade das pessoas. Essa classificação é dividida em 4 níveis. Os sistemas de risco inaceitável, que são diretamente proibidos. Isso inclui, por exemplo, vigilância biométrica em tempo real em espaços públicos ou sistemas de manipulação psicológica. Os sistemas de alto risco, como os usados em processos seletivos, decisões bancárias ou operações policiais, só podem ser utilizados se atenderem a requisitos rigorosos de conformidade, auditoria e transparência. Já os de risco limitado devem, ao menos, informar claramente ao usuário que ele está interagindo com o IA. Por fim, sistemas de risco mínimo, como filtros de spam ou motores de recomendação de vídeos, estão isentos de obrigações específicas. Além disso, o AI Act cria novos órgãos reguladores, como o Comitê Europeu de Inteligência Artificial e o AI Office, que vai coordenar a aplicação prática da lei, principalmente nos casos de tecnologia de alto impacto. Mas o aspecto mais importante talvez esteja na sua abrangência internacional. O AI Act tem aplicabilidade extraterritorial, ou seja, qualquer empresa de qualquer lugar do mundo que quiser oferecer soluções de IA no território europeu será obrigada a seguir essas regras. Isso inclui desde startups brasileiras até grandes empresas norte-americanas. Esse tipo de influência global tem nome, é o chamado efeito Bruxelas. O termo faz referência à forma como a União Europeia, por meio de regulações amplas e bem estruturadas, acaba influenciando o mundo inteiro, mesmo fora de seu território. Isso já aconteceu com o GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que entrou em vigor em 2018. Na prática, ele obrigou empresas globais a reverem suas políticas de privacidade, porque operar na Europa sem seguir suas normas seria inviável. O AI Act segue a mesma lógica. Mesmo sem força legal fora da União Europeia, ele tende a moldar práticas globais porque empresas preferem adotar um único padrão de conformidade em vez de gerenciar múltiplas versões do mesmo produto para diferentes países. Ou seja, mesmo que você não atue na Europa, é provável que as regras do AI Act passem a fazer parte da sua realidade em breve. Enquanto a União Europeia aposta nesse modelo regulatório centralizado, os Estados Unidos já adotam uma abordagem mais fragmentada e descentralizada, algo que já é comum no sistema político americano. Ou seja, a abordagem atual combina incentivo à inovação e leis específicas nos estados,
mas sem um quadro federal unificado. Então, vamos saber mais sobre isso. E não esquece, se você está gostando desse conteúdo até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, acompanha a gente. A gente tem vídeo novo para você 2 vezes por semana e muito conteúdo sobre o que tem de melhor e mais novo no mercado atual. Vale a pena conferir nossas playlists. Bem, enquanto a gente grava esse vídeo, em 2025 não existe uma lei federal única estadunidense sobre inteligência artificial. O que existe é um conjunto de iniciativas dispersas, ordens executivas, diretrizes setoriais e legislações estaduais que tratam de aspectos específicos da IA. Um exemplo recente foi a ordem executiva assinada em janeiro de 2025 pelo presidente Trump, intitulada Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence. A medida revogou orientações anteriores consideradas restritivas e determinou que os sistemas de IA usados pelo governo federal devem ser livres de vieses ideológicos. E essa ação reflete o debate político grande por lá. Parte das lideranças teme que a IA reproduza discursos considerados politizados ou influenciados por movimentos sociais. Em alguns estados, como a Flórida e o Texas, leis estaduais já proíbem o uso de IA que incorpore conteúdos ligados à diversidade, equidade ou inclusão, o que impacta diretamente empresas de tecnologia e comunicação que operam nessas regiões. Mas, em paralelo, existem também iniciativas estaduais mais voltadas para a proteção do consumidor. A Califórnia, por exemplo, segue sendo pioneira. Por meio da CPPA, California Privacy Protection Agency, iniciou em 2025 uma consulta pública sobre como regulamentar o uso de sistemas de decisão automatizada em áreas como crédito, trabalho e habitação. A ideia disso é garantir transparência e o direito do cidadão de contestar decisões tomadas por máquinas. Em Nova York foi aprovado o Stop Deepfakes Act, exigindo que todo conteúdo sintético, como os vídeos gerados por IA, tenha obrigatoriamente marcações de origem e identificação de autoria, para combater fraudes e manipulações digitais. Já a China adotou uma abordagem completamente diferente, com forte centralização e, com isso, a implementação de normas rígidas alinhadas às diretrizes do Estado. Desde 2023, a China tem regras específicas para a IA generativa, exigindo que plataformas revelem a origem dos dados de treinamento, filtrem conteúdos ilegais e garantam que o material gerado não comprometa a ordem pública nem os valores do país. E em 2025, essa estrutura regulatória está ficando ainda mais sofisticada. A partir de 1º de novembro de 2025, agora, vão entrar em vigor 3 normas técnicas nacionais. A primeira é a segurança na anotação de dados de treinamento, garantindo que os dados usados para treinar IA não contenham vieses ou informações proibidas. Já a segunda é a implementação de requisitos para pré-treinamento e ajuste fino de IA, incluindo testes de segurança obrigatórios antes do lançamento de novos modelos. E, por fim, também vai entrar em vigor a regulamentação dos serviços de IA generativa, exigindo autenticação de identidade do usuário, proteção de dados e controle governamental sobre os resultados. E, ao mesmo tempo que essas regulações são impostas, a China estimula o avanço tecnológico, inclusive com incentivos e centros de pesquisa dedicados à IA. Isso faz com que ela seja, ao mesmo tempo, um dos que mais desenvolve e mais regula a inteligência artificial no mundo. Mas, diante de realidades tão diferentes, seria possível imaginar uma regulação internacional de IA? A resposta é sim, e ela já começou a tomar forma. Em setembro de 2024, foi assinado em Estrasburgo o Framework Convention on Artificial Intelligence, primeiro tratado internacional sobre o tema, elaborado pelo Conselho da Europa. Assinado por 15 países, mais a União Europeia até agora, esse documento estabelece princípios básicos para o uso ético da IA, com foco em direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Mesmo que ainda seja embrionário, ele representa um marco, criando obrigações legais internacionais e abre caminho para uma padronização mínima
de boas práticas em IA, mesmo em países com legislações diferentes. Ou seja, mesmo que os detalhes mudem de um lugar para o outro, o mundo está começando a caminhar para uma visão comum sobre os limites éticos e jurídicos da inteligência artificial. Mas e o Brasil? O que já está sendo discutido aqui sobre legislação IA? Desde dezembro de 2024, o Senado aprovou o projeto de lei 2338/2023, que estabelece princípios e diretrizes para o desenvolvimento e aplicação ética da IA no país. Atualmente, em tramitação na Câmara dos Deputados, ele busca equilibrar inovação tecnológica com a centralidade da pessoa humana, ou seja, garantindo que o ser humano continue no centro das decisões, especialmente aquelas tomadas por máquinas. Uma das principais diretrizes dessa proposta é a transparência, que significa deixar claro para qualquer cidadão quando ele está interagindo com o sistema de inteligência artificial. Na prática, isso pode acontecer por meio de avisos visíveis em interfaces digitais, descrições detalhadas sobre o funcionamento da IA e o direito do usuário de saber se e como seus dados estão sendo usados por algoritmos. A transparência se conecta diretamente a outro princípio importante, a auditabilidade. Esse termo diz respeito à capacidade de verificar, rastrear e revisar as decisões tomadas por uma IA. Pense, por exemplo, em um sistema automatizado que decide quem recebe um empréstimo bancário. A auditabilidade garante que seja possível entender por que o sistema aprovou um cliente e recusou outro, e, se necessário, corrigir erros ou até mesmo responsabilizar a instituição. Para isso, o algoritmo precisa ser documentado e seus critérios de decisão devem ser acessíveis a órgãos reguladores, auditores e, em alguns casos, os próprios usuários. Outro ponto importante é o combate dos vieses algoritmos. Resumindo, um viés ocorre quando a IA reproduz ou até amplia discriminações existentes nos dados de treinamento. Por exemplo, se um sistema de recrutamento foi treinado com dados históricos em que homens foram preferidos para cargos de liderança, ele pode acabar priorizando candidatos do sexo masculino, mesmo sem intenção explícita de discriminar. Para combater isso, foram propostas medidas como testes de impacto algoritmo, diversidade nos dados de treinamento e mecanismos de revisão humana nas decisões mais sensíveis. O texto do projeto de lei propõe que as empresas adotem protocolos de conformidade, inclusive com responsabilidade jurídica sobre danos causados por sistemas automatizados. Também prevê o direito do cidadão de contestar decisões tomadas exclusivamente por IA, como negativas de crédito, desligamentos automatizados ou diagnósticos clínicos assistidos por algoritmos. Além disso, o projeto dedica artigos específicos à questão da propriedade intelectual, especialmente sobre o uso da IA na criação de conteúdos literários, musicais, artísticos ou científicos. Com certeza, você já ouviu por aqui ou por outra rede uma música ou viu um vídeo gerado por inteligência artificial, não foi? A ideia do projeto é justamente proteger os direitos de autores humanos, garantir que eles sejam remunerados de forma justa e estabelecer limites para a criação automática de obras, um tema cada vez mais presente no mercado editorial e audiovisual. Por fim, o projeto já prevê um cronograma para a entrada em vigor da nova lei. As regras mais urgentes, como a proibição de usos abusivos e a regulação da IA generativa, devem começar a valer 180 dias após a publicação da norma, e os demais dispositivos entram em vigor em até 2 anos, tempo necessário para as empresas e órgãos públicos se adaptarem às novas exigências. Com esse projeto, o Brasil dá um passo importante no contexto de movimentação mundial de regulamentação da IA. Mesmo que a lei ainda não esteja sancionada, ela já mostra claramente uma expectativa de ética, responsabilidade e transparência para quem desenvolve e utiliza tecnologias baseadas em inteligência artificial dentro desse país. E o que isso tudo significa para você? Significa que, mais do que acompanhar as transformações tecnológicas, você precisa estar preparado para liderar esse novo cenário com conhecimento jurídico, sensibilidade ética e visão estratégica. A inteligência artificial já está moldando decisões organizacionais, políticas públicas e até relações sociais. E cada vez mais,
Caberá a profissionais como você garantir que tudo isso aconteça com segurança, justiça e responsabilidade. Se você atua nas áreas de compliance, jurídico, governança, tecnologia, recursos humanos ou educação corporativa, este é o momento de entender como essas regulamentações internacionais e nacionais vão impactar sua rotina, da gestão de dados aos contratos, das práticas de recrutamento à análise de riscos, dos produtos digitais à reputação da sua organização. A boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. Aqui no Educaberge, a gente se compromete a trazer esse tipo de informação, conteúdo atualizado, aprofundado e prático para te ajudar no dia a dia, a ter segurança nesse novo tempo. E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora. Ativa o sininho, deixe seu like e comenta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo sobre legislações. Sua dúvida ou experiência pode virar tema do próximo vídeo. E se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com os colegas, com as pessoas que você sabe, líder, parceiros, e até a próxima.